Presidente do GUBEF, o Grupo Ufológico da Baixada Fluminense, e trago para vocês hoje mais um vídeo comentário do GUBEF. No vídeo comentário passado eu falei um pouco sobre a nova portaria do Comando Aéreo Brasileiro, e nesse vídeo comentário eu quero comentar sobre a polêmica em que a mídia vem fazendo em relação a esse assunto. Bom, na semana passada a Globo exibiu uma reportagem falando sobre essa portaria, que na verdade não falou nada sobre a portaria, e abordou um outro tema. Simplesmente atacou de forma ridícula os dois casos mais ícones da ufologia, que é a Operação Prato e também o caso de Colares, né? O OVNI que foi fotografado por Almiro Baraúna. Bom, surgiu uma grande polêmica em relação a isso, porque são dois casos clássicos e considerados inexplicáveis da ufologia, e a Globo, através dessa entrevista, resolveu classificar os casos como fraude. Bom, a comunidade ufológica se mobilizou e não concordou com tudo isso que foi ao ar através da Globo, e decidimos comentar, pesquisar, correr atrás, e através de membros da comunidade ufológica chegamos à conclusão de que foi uma matéria tendenciosa, não sabemos por que motivo, porém baseado em relatos de pessoas que não tem prova nenhuma para poder dizer o que falou, né? A verdade é que a pessoa que detém todo o acervo do fotógrafo Almiro Baraúna relatou para a comunidade que não podia, que não tinha, aliás, desculpa, não tinha dado nenhuma declaração para o Fantástico, e que nunca falou por parte dela de que as fotos eram fraude, né? Bom, isso gerou uma polêmica enorme. Hoje a ufologia sofre um processo de reforma por alguns ufólogos, onde diz chamar essa tal reforma de nova ufologia, né? E alguns ufólogos que há muito tempo atrás acreditavam no fenômeno, hoje simplesmente desacreditam de tal forma a ponto de como é que eu posso dizer, abandonar a ufologia tradicional. Dizem que seres não existem, né? E que a grande maioria dos avistamentos e relatos OVNI são, na verdade, causas terrenas. Bom, eu não concordo, não deixo de concordar totalmente. Todo mundo sabe que a ufologia é 90% engano e fraude e fenômenos naturais. Porém, eu estou sendo muito generoso, 90%, porém o restante ainda é constituído de fenômenos que podem ser considerados como inexplicáveis. Portanto, não sabemos se são extraterrestres ou de qualquer outra natureza. E eu, como um bom ufólogo, acredito que seja sim extraterrestre. Afinal de contas, não existe ufologia sem os extraterrestres, senão não seria ufologia. Você concorda comigo? Bom, a Operação Prato, que é considerada um dos casos mais documentados e que foi um caso que foi seguido oficialmente pelas Forças Armadas Brasileiras, né, pela Aeronáutica, que enviou um pilotão, enviou oficiais até o local para analisar o fato, né, foi nesse programa desmentido e taxado como fraude. Na reportagem diz que a pessoa responsável pela revelação do filme, na verdade, dava o filme para o filho revelar, e esse filho, para poder sacanear o pai, né, resolveu ampliar alguns pontos luminosos.
Bom, vamos lá, X da questão. Se ampliava pontos luminosos é porque existia pontos luminosos para se ampliar. Essa mesma pessoa diz que também existia fotos com imagens muito intrigantes, né? Imagens essas que não tinha como explicar. A verdade é que a Operação Prato foi um dos casos mais falados da época. Saiu em vários jornais, em várias televisões, em várias mídias. E também foi um dos casos mais documentados, né? Existe uma gama gigantesca de documentos falando sobre a Operação Prato, né? Foi liberada alguma coisa, mas ainda existe muita coisa ainda em off, né? Nos arquivos do governo, que a comunidade ufológica aguarda ansiosa para que isso seja liberada para que o pessoal possa estudar. Bom, qual é a culpa nessa história toda? Por que a ufologia está sendo taxada de mentirosa e fraude, sendo minimizada, chacota? Vários programas têm usado da ufologia como um tema de chacota. Por que isso? Culpa de quem? Bom, minha opinião, e eu digo o seguinte: culpa de alguns ufólogos que resolveram renegar a ufologia e partir para uma ufologia um pouco duvidosa, na minha opinião, né? Dando margem para que pessoas que não fazem parte do grupo possam duvidar e usar como chacota. Bom, essa é a minha opinião, o meu comentário. Aguardo vocês no próximo comentário, tá legal? Espero que vocês gostem desse também, tá? Não deixe de comentar aqui embaixo, tá legal? Se você gostou, aqui em cima você se inscreve, tá legal? E clica aqui também embaixo, caso você goste desse vídeo, tá legal? Um abraço e saudações ufológicas.